Bom, vejamos os pontos conjugados por um sistema ótico, tá? O primeiro ponto é o chamado ponto objeto. O ponto objeto, ele é formado pela interseção de raios incidentes. O segundo ponto é o ponto imagem. O ponto imagem, ele vai ser formado pela interseção de raios emergentes. Tudo bem? Não te esquece, uma coisa que incide, ela é uma coisa que entra na superfície. Uma coisa que emerge é uma coisa que sai da superfície. Então, qual é a regra? Tudo que entra é o objeto, tudo que sai é a imagem. Tá certo? Se eu perguntar se está entrando ou se está saindo, você deve olhar sempre para a superfície. Por exemplo, aqui, olha, esse primeiro ponto aqui, ele representa um ponto objeto. Por que um ponto objeto? Olhe para a superfície. A seta indica que a luz ela está entrando na superfície. Se ela está entrando, esse ponto bem aqui, ó, ele é um ponto objeto. Tá certo? Olhe para esse outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é um ponto imagem. Por quê? Olhe para a superfície e olhe para a seta. A seta indica que a luz ela está saindo da superfície. Se ela está saindo, esse ponto bem aqui, ele representa um ponto imagem. Tudo bem? E esse ponto aqui, ó, é um ponto objeto. Por quê? A gente nunca pode olhar para essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, ela não é luz. Você tem que olhar para a luz verdadeira. A seta indica que a luz ela está entrando na superfície. E se ela está entrando, é um ponto objeto. Tá certo? Esse ponto aqui, ó, ele representa um ponto imagem. Por quê? Olha para a linha pontilhada? Não. Olhe para a luz verdadeira. A seta indica que a luz ela está saindo da superfície. E se ela está saindo, esse ponto aí, ele representa o quê? Um ponto imagem. Tudo bem? Aqui, ó, a seta indica que a luz ela está saindo da superfície. Isso é um ponto imagem. E essa seta indica aqui, ó, que a luz ela está entrando na superfície. Se está entrando, esse ponto é um ponto objeto. Tudo bem? Agora existe uma outra regra. Quando o cruzamento é formado por raios verdadeiros, a coisa é real, certo? E se é formado pelo cruzamento do prolongamento de raios, a coisa ela é virtual. Então, tudo que entra é objeto, tudo que sai é imagem. Se aparecer linha pontilhada, é virtual. Se não aparecer, ela é real. Então, esse primeiro ponto é um ponto objeto real, objeto porque a luz está entrando na superfície e real porque não tem linha pontilhada. Tá certo? Esse ponto aqui, ó, é um ponto imagem porque a seta indica que a luz ela sai da superfície, só que é um ponto imagem real porque não tem linha pontilhada. Já esse ponto aqui é um ponto objeto porque a luz ela está entrando na superfície, mas como aparece linha pontilhada, esse cara é virtual, tá certo? Esse ponto aqui é um ponto imagem. A seta indica que a luz ela está saindo, por isso que a imagem é virtual porque tem linha pontilhada. Tudo bem? Agora, esses três raios aqui, eles representam semirretas paralelas. E retas paralelas, elas se cruzam no infinito. Então, isso é um ponto imagem formado no infinito. Tudo bem? Da mesma maneira, ó, essas três semirretas, elas são paralelas. Retas paralelas se cruzam no infinito. Então, isso aqui é um ponto objeto formado no infinito. Tudo bem? Só que em ótica geométrica, tudo que se forma no infinito, a gente passa a dizer que é impróprio. Então, isso aqui, ó, é um ponto imagem impróprio, porque se forma no infinito. E isso aqui é um ponto objeto impróprio, porque se forma no infinito. Tudo bem? Tá certo? Então, vejamos aqui esse exemplo aqui, ó. Tá certo? É claro que essa situação aqui é uma situação que ela está fora de um contexto. Por enquanto, eu só quero que você saiba identificar o que é objeto, o que é imagem, se a coisa é real ou se é virtual. É claro que lá adiante
você vai perceber que esse sistema aqui S1, por exemplo, é uma lente convergente e esse sistema S2 aqui é uma lente divergente, tá certo? Por enquanto eu só quero que você me dê a natureza dos pontos. Por exemplo, qual é a natureza desse primeiro ponto aqui, que é o ponto P1, em relação à superfície S1? Olhe para a seta. A seta indica que a luz está entrando na superfície. Se está entrando, esse primeiro ponto, que é o P1, é um ponto que objeto. Como não tem linha pontilhada, ele é um ponto objeto real, tá certo? Agora veja, esse ponto bem aqui, ó, né? Esse ponto aqui, a luz que forma esse ponto, ela está saindo de S1, mas ela está entrando em S2. Então, se a linha que forma esse ponto bem aqui, ó, se a luz que forma esse ponto, ela está saindo de S1, se está saindo, é um ponto imagem. Como não tem linha pontilhada, é um ponto imagem real, tá certo? Mas a mesma luz que sai de S1, ela está entrando em S2. E se ela está entrando em S2, P para S2 é um ponto que objeto, tá certo? Como não tem linha pontilhada, é um ponto objeto real. Então veja que o conceito de objeto e de imagem, ele é um conceito relativo. Porque veja, esse mesmo ponto P2, ele é imagem para S1, mas ele passa a ser objeto para S2, tá certo? Isso você vai entender melhor quando realmente você começar a estudar a associação de sistemas óticos, tá certo? Por exemplo, numa associação de espelhos planos, você vai ver que o que é imagem para um dos espelhos, ele passa a ser objeto para o outro espelho, tá certo? E qual é a natureza aqui de P3 em relação a S2? Veja, olhe para a luz verdadeira. A seta indica que a luz está saindo da superfície. Então, P3 para S2, se a luz está saindo, isso é um ponto imagem, tá certo? Como tem linha pontilhada, esse ponto ele é virtual, tá certo? Então, P3 para S2 é um ponto imagem virtual. Tudo bem? Bom, vejamos as leis da reflexão, tá? Então, nós temos aqui uma superfície, tá? A primeira coisa que você faz a partir de agora é traçar uma reta. Essa reta, ela não existe, ela é uma reta imaginária, mas pelo fato de formar 90 graus com superfície, a gente chama essa reta de reta normal, tá certo? Nonato, para que serve a normal? É que em ótica geométrica, todos os ângulos sempre serão medidos em relação à normal, tá certo? Então, eu vou incidir aqui, ó, um raio de luz. Esse raio de luz, ele forma um certo ângulo com a normal, tá certo? Esse ângulo que ele forma com a normal é o ângulo de incidência, tudo bem? Quando esse raio bate na superfície, ele sofre uma reflexão e o raio refletido, ele também forma um ângulo com a normal, tá certo? Que a gente chama de ângulo de reflexão, tá? A primeira lei, ela diz o seguinte: o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles pertencem a um mesmo plano, tá certo? E se eles pertencem a um mesmo plano, a gente passa a dizer que eles são coplanares, tá certo? E a segunda lei da reflexão, ela diz que o ângulo de incidência, ele sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Então, problemas envolvendo reflexão, já sabemos, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos uma superfície, a luz ela bate na superfície formando um ângulo de 20 graus, tá certo? 20 graus é o ângulo de incidência? Não. O ângulo nunca é medido em relação à superfície, ele é sempre medido em relação à normal, tá certo? Então, a primeira coisa que você faz é traçar normal, tá? Normal porque forma 90 graus, então se esse ângulo aqui é 20 para 90, faltam 70, tá certo? Então, quer dizer que o ângulo de incidência, nesse caso, ele vale 70 graus,
Tudo bem? É claro que se o ângulo de incidência é de 70 graus, o ângulo de reflexão também vale 70, porque o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? E qual seria o desvio sofrido pela luz? Tá certo? O que é desvio? Desvio é a diferença entre o que você tinha e o que você passou a ter. Ou seja, observe que a luz, ela seguia essa trajetória aqui, olha. Essa era a trajetória seguida pela luz. Quando a luz ela bate na superfície, ela sofre uma reflexão. Então, na verdade, a luz, ó, ela sofreu um desvio daqui para cá, ó. Então, esse desvio é o ângulo formado entre a trajetória que a luz tinha e a trajetória que a luz passou a ter. Tudo bem? Agora, observe que isso aqui tudo é uma reta. Então, esse ângulo todo aqui, ele vale quanto? 180 graus. Então, se você pega 70 mais 70 mais delta, que é o desvio, então você tem um total de 180 graus. Tá certo? E daqui você, né, fazendo umas continhas, você descobre que o desvio que a luz sofre, ele é um desvio de 40 graus. Tudo bem? Aqui nesse segundo exemplo, ó, observe que o raio ele é perpendicular à superfície. A primeira impressão que se tem é de que o ângulo de incidência vale 90 graus. Mas não se esqueça, o ângulo de incidência é medido sempre em relação à normal. Como esse raio de luz ele está em cima da normal, então o ângulo de incidência vale 0 graus. Tá certo? É claro que se o ângulo de incidência ele vale 0, o ângulo de reflexão também vale 0 graus. O que quer dizer isso? Que a luz ela vai ser refletida em cima dela própria. Tá certo? Então, se a luz ela bate numa superfície e se ela vai ser refletida em cima dela própria, né? Então, tu já sabes que o ângulo de incidência vale 0 graus. Tudo bem? E nesse caso aqui, né? Vamos imaginar que esse raio de luz ele é perpendicular e essa superfície aqui seja horizontal. Tudo bem? Quanto é que vale o ângulo de incidência? Primeiro que você faz é traçar normal. Tá aqui a normal. Normal sempre perpendicular à superfície. A luz refletida, ela segue esse caminho. Por quê? Porque esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Então, vejamos aqui algumas construções geométricas. Por exemplo, se eu pego o raio incidente e prolongo ele, já sei que esse ângulo aqui de baixo, olha, ele forma 90 graus. Tudo bem? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, você já tem aqui, ó, 90 mais 30, 120. Para 180, esse ângulo aqui vale 60 graus. Tudo bem? Mas esse é o ângulo de incidência? Não. Ele é medido em relação a normal. Por que normal? Porque forma 90 graus. Então, se esse ângulo aqui é 60 e aqui nós temos uma normal, esse ângulo aqui vale 30 graus. Tudo bem? Da geometria plana, a gente sabe que esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Se esse ângulo aqui é 30, então esse ângulo aqui também vale 30 graus. Tá certo? E se o ângulo de incidência ele vale 30, o ângulo de reflexão também vale 30 graus. Tudo bem?